mandar para lá. Ver se eu faço isso agora nas férias. Eita, final de ano complicado, viu, gente? Muito corrido. Bom, mas acho que agora está gravando. Beleza, então tá. Então é o seguinte, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa última reunião do semestre do IDDT. O pessoal está chegando aí, deixa eu ver aqui, acho que a Solange está... Acho que vai entrar agora a Solange. O pessoal está chegando aí, que bom que vocês vieram, não é? Este semestre, pessoal, foi um semestre especial, né, para a gente, como foi o anterior, mas eu acho que esse foi muito mais, porque nós fizemos a seleção dos encontros, né, o cronograma dos encontros, com um espaço de 21 dias. Já começou? A ideia era a gente aproveitar bem aí os intervalos para preparar material. E o anterior, né, a gente programou de 15 em 15. Mas aí também ficou meio apertado para muitas pessoas. Tá? Para o semestre que vem, a minha ideia é a gente voltar àquela sistemática dos encontros quinzenais. É bem provável que a gente retorne com encontros presenciais. Então, preparem aí a máscara, a gente se encontrar não é? Presencialmente para as reuniões do IDDT. Vamos fazer uma máscara com a logo do IDDT aqui, ó. Já pensou que coisa mais chique, mais diferente, né? Todo mundo uniformizado com o IDDT, ao invés de camiseta, uma máscara com a logomarca aqui, ó. Vai ficar legal. Mas então, então, semestre que vem, nossos encontros deverão ser presenciais, né? Se nada mudar, porque voltarão as atividades presenciais. Aí a gente vai reservar uma salinha lá para a gente conversar sobre os assuntos, beleza? Então, quero dizer primeiro que, apesar desse semestre ter sido especial nesse sentido, eu acho que o resultado foi muito bom, né? Fizemos discussões muito proveitosas. O IDDT, eu acho que ele é um grupo de pesquisa importante para vocês, para colocar no currículo. Quem não colocou, coloca. Beleza? Que isso vai ser importante para vocês lá na frente, quando vocês quiserem. Quem está no mestrado já está concluindo, aí está no meio do mestrado, mas para o doutorado vai ser importante. Quem está na graduação é importante para a pós-graduação, né, como currículo, e é importante para a vida também, né, você fazer parte de um grupo que tem como eixo central discutir questões que são tão relevantes para a sociedade brasileira, né? E tão importante para nós, né, como integrantes de um país com tantas dificuldades, né, no segmento da promoção da igualdade entre as pessoas. Então, é muito importante que vocês façam parte e divulguem o IDDT e falem que vocês fazem parte. E a gente se dedicar também, né? Quem está no grupo de pesquisa, procurar pesquisar, trazer a sua contribuição, isso é muito importante. E a propósito dessa importância, pessoal, na semana passada eu já tinha sido procurado há um tempo atrás, eu não sei se eu comentei isso com vocês, talvez eu não tenha comentado, eu esqueci. Tem um podcast que é feito, né, pela Católica, que se chama... Deixa eu ver aqui no meu celular. Esse nome... Espera aí, só deixa eu ver. Não é esse aqui. Outro Wi-Fi. Bom, gente, agora eu não estou achando aqui o nome do professor, lá da comunicação, mas eu vou contar então para vocês. Tem um podcast que a Católica faz, lá do pessoal da comunicação, do curso de comunicação.
E aí, há um tempo atrás, o professor que organiza esse podcast me contatou, porque ele ficou sabendo do IDDT, veja só, né? A gente aqui no nosso grupinho e tal, ele ficou sabendo do IDDT, achou fantástica a ideia e tal, e aí ele queria incluir o IDDT nesse programa do podcast. E quando foi na semana passada, ele fez contato outra vez para dizer que o nosso o grupo, né, o IDDT, ia fazer parte do programa, desse podcast aí que eles estão fazendo. Eu não sei se vai sair ainda neste ano, né, que o ano está acabando, é bem provável que seja já para o próximo semestre. Então, estou aguardando o contato da produção, ele até me passou o nome das professoras e das alunas que vão fazer, né, o programa com a gente. Então, eu queria deixar vocês aí em alerta, porque é provável que o pessoal entre em contato aí com vocês também, porque eu fiz questão de dizer para eles que, como é um grupo de pesquisa, eu faço parte do grupo, sou o professor que, que coordena o grupo, mas o grupo é composto por diversos pesquisadores da pós-graduação em estrito sensu e da graduação. Então, seria muito interessante que todos participassem, ou quem quiser participar, não é obrigatório, né? Então, qual seria a nossa participação? É explicar o que é o IDDT, os nossos propósitos, né, as nossas discussões. Quem apresentou material, eu acho que seria interessante resgatar isso e explicar qual foi o material que você expôs, né, sua apresentação. Eu acho que é bastante interessante. Então, fiquem aí de antenas ligadas, que eu acho que o pessoal deve fazer o contato com a gente em breve, e aí eu vou talvez assim, colocar as repórteres no grupo, e aí elas entram, falam com a gente aí pelo grupo do WhatsApp e a gente vê como é que faz. E aí eles queriam contatos também de outras pessoas, né? Outros pesquisadores sobre o tema, professores de outras instituições, para fazer um programa mais completo. E também eles queriam que a gente indicasse, eu não sei até que ponto a gente vai conseguir fazer isso, mas que a gente indicasse também os públicos-alvos das nossas pesquisas, né? E que eles queriam também fazer, né, o programa entrevistando essas pessoas. Eu acho que vai ser bem legal, tá? Mas assim que eles fizerem contato, eu vou colocá-los no grupo, é só para vocês não estranharem, tá? E aí a gente começa a conversar com as repórteres, beleza? Então, tudo isso para dizer para vocês que o DDT é uma iniciativa muito importante. Veja que nós, espontaneamente, né, fomos procurados já para fazer um programa da universidade, né, a respeito do nosso grupo de pesquisa. Beleza? Então, é isso aí. Acho que é acho que vai ser um bom programa esse aí do podcast. No mais, turma, como hoje é o nosso último encontro, queria saber quem que preparou o material para apresentar. Eu já sei que a Solange vai apresentar, né, Solange? Solange vai apresentar a participação dela e da Cristiane. Quem mais está aí apta a apresentar? Hoje, o nosso último encontro, deixa eu até colocar aqui a pastinha do IDDT. 2021, né? Que a gente... Espera aí, gente, só um segundo. Então,
Então, hoje, nós vamos debater um tema referente a preconceito de origem, né? É isso, o nosso último tema, né? Nosso último tema. Que nós adiamos, né? Porque não deu para eu... Nessas últimas semanas foi muito complicado, não deu para a gente se encontrar na segunda-feira. Então, é o tema sobre preconceito de origem. E aí, só Solange só Solange, né, que vai apresentar? Mais alguém se habilita aí? Pesquisou alguma coisa? Não? Então, vamos Eu posso começar. falar também. Caio está aí? Estou aqui. Opa, beleza, Caio. Então, vamos começar pela Solange, depois a gente passa para você, tá, Caio? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, O professor, não poderia ser o Caio primeiro, por favor? Pode ser também. Então, beleza. Caio, você pode ir primeiro? Sim, sem problema. Tá bom. Então, vou colocar você aqui como apresentador, tá? Perfeito, professor. Dessa vez eu não preparei uma apresentação, mas eu queria que a gente lesse juntos. Desculpa. Queria que a gente lesse juntos algumas matérias do El País sobre a migração de venezuelanos em Roraima. É uma situação bem complexa e que envolve diversos problemas em sequência, né? Então, vou colocar aqui a apresentação para vocês. Aqui estamos. Então, o título da reportagem é Roraima, a flor da pele. Deixa eu ver se encontro aqui a data. Aqui, de 22 de agosto de 2018. Então, é pré-pandemia, né? Para vermos como essa situação se arrasta e durante a pandemia ficou ainda pior. Diz assim: em poucos minutos, uma fila de dezenas de venezuelanos se formou na manhã desta quinta-feira em uma das ruas paralelas à rodoviária de Boa Vista, em Roraima. No estado brasileiro que mais recebe quem foge do flagelo no país vizinho, todos aguardavam a sua vez para retirar uma bolsa de pães que um senhor de boina verde, que preferiu não se identificar, distribuía com agilidade. Não participo de nada de política, faço de coração para ajudar essas pessoas que estão passando fome. Enquanto retirava as sacolas da caçamba da caminhonete, o senhor, no entanto, reclamava das consequências do grande fluxo migratório dos venezuelanos. Eu sou contra essa abertura de fronteira porque veio de tudo. O Nicolás Maduro abriu as portas das penitenciárias e veio tudo para cá. Desde a chegada dos venezuelanos, a criminalidade aumentou muito. Boa Vista não está aguentando mais. Ainda segundo o doador de pães, ele não quer saber se está ajudando pessoas do bem ou se são bandidos, apenas faz a sua parte. As declarações são reveladoras de uma crise complexa, que se arrasta desde o ano passado. Boa parte da população se mostra ressentida pela precarização dos serviços públicos, que estão sendo pressionados pela demanda dos imigrantes e pelo aumento da violência no estado menos povoado do Brasil. A tensão tem escalado com episódios de xenofobia inflamados por políticos que exploram o tema em campanha eleitoral e por boatos contra os venezuelanos espalhados nas redes sociais. No último fim de semana, brasileiros atacaram acampamentos de venezuelanos em Pacaraima, a cidade a 215 quilômetros de Boa Vista, que é a principal porta de entrada dos imigrantes no Brasil. Tudo aconteceu depois que se espalhou a história de um comerciante local havia sido espancado pelos estrangeiros. Estima-se que 1.200 pessoas fugiram de volta para a Venezuela por medo. Para o doador de pães, o que aconteceu em Pacaraima, onde 25% dos habitantes são agora imigrantes, mostra o cansaço da população com a situação que o Estado enfrenta. Se a Força Nacional começar a bater nos brasileiros para defender os venezuelanos, vai dar guerra aqui dentro. Vão começar a dar tiros nos acampamentos deles, afirma. Em questão de 10 minutos, as 250 bolsas acabaram e a fila dispersou. Aí que ele começa a mostrar um outro lado da situação, o lado de um venezuelano. Não longe dali, os pés inchados do venezuelano José Comunader revelam que os últimos dias não foram fáceis. Natural de Valência, no norte da Venezuela, e decidiu migrar para o Brasil para buscar alguma oportunidade de trabalho para melhorar sua vida e dos seus familiares. Faltou, no entanto, dinheiro para completar a empreitada.
ao chegar de ônibus a Pacaraima, ele não tinha mais um centavo para seguir viagem para a capital Boa Vista. O jeito foi caminhar. Foram 6 dias para chegar até aqui, diz o venezuelano deitado em uma barraca improvisada em um terreno vazio da capital, onde outras dezenas de imigrantes venezuelanos estão acampados. Ali tudo é improvisado. A maioria conta com a doação de comida de moradores da cidade, com auxílio dos poucos conterrâneos que têm conseguido algum bico na cidade. Alguns venezuelanos desse grupo catam latinhas de alumínio por Boa Vista, capinam terrenos e outros limpam os vidros dos carros nos faróis de trânsito. Outra parcela sai com cartazes pedindo emprego. Bom, a reportagem segue, mas não vou seguir lendo para a gente poder prosseguir logo com as discussões. A situação que eu queria expor aqui é justamente essa da migração dos venezuelanos para o Brasil. É uma situação que se agravou durante a pandemia, uma situação que tem causas complexas, né? Em princípio, a motivação é econômica. A situação econômica lá na Venezuela está difícil, e por isso as pessoas vêm buscar uma melhor condição de vida no Brasil e em outros países da América Latina. Mas essa situação econômica tem um quadro político por trás. A situação da Venezuela é difícil em razão do embate político que ela mantém com os países capitalistas. A Venezuela sofre diversos embargos econômicos, e isso faz com que a economia não consiga se desenvolver a contento, né? É a mesma coisa que Cuba sofreu durante muitos anos, os bloqueios econômicos por parte dos Estados Unidos. Eu recentemente pesquisei sobre o Petro, que é a criptomoeda venezuelana, que é uma tentativa da Venezuela de sair dessa situação de embargo econômico se utilizando dessa forma diferente de transacionar que não é regulada, pelo menos por enquanto não é regulada na maior parte dos países, e que, portanto, poderia fazer com que outros países se sentissem mais à vontade em transacionar com a Venezuela, sem medo de sofrer sanções por parte dos Estados Unidos. Na época, o governo Trump, observando essa questão do Petro, já lançou decretos dizendo que as transações, mesmo em criptomoedas com a Venezuela, seriam passíveis de bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos para os países com os quais a Venezuela transacionasse. Então, mesmo isso, essa iniciativa de tentativa de uma criptomoeda já foi sabotada, né? Então, isso na esfera macro. Na esfera micro, ainda tem a situação das pessoas, das pessoas do próprio estado de Roraima e de outros estados do norte do Brasil, que é a região menos desenvolvida do país. A situação lá já é de pobreza, já é de fragilidade dessas pessoas frente em especial, ao agronegócio, latifúndios, perseguição de indígenas e quilombolas, e os venezuelanos, né, ao entrarem no país, se adicionam a essas minorias que já estão em situação muito difícil lá no norte do país, e acabam pedindo dinheiro nas ruas, sendo submetidos a trabalhos em condições análogas à escravidão. E o Brasil, se já não consegue, o Estado brasileiro, se já não consegue lidar com a situação na região norte como estava, após as migrações fica ainda mais difícil. Então, é uma situação multifacetada, e que tem uma pluralidade de causas que não são causas simples. E é um ponto de discussão interessante. Eu queria ouvir de vocês, antes de continuar as coisas que eu trouxe para falar, o que vocês pensam, em princípio, a respeito das causas e possíveis soluções que a gente pode desenvolver com relação à migração e entrada dos venezuelanos, principalmente na região norte do país, mas no Brasil todo. Bom, o Caio está levantando aqui um questionamento. Alguém quer debater esse ponto a partir do que ele está levantando, especialmente em relação às questões políticas que envolvem as relações dos países
com a Venezuela, inclusive países da América do Sul, o nosso aqui, por exemplo. Quem quer discutir, refletir sobre esse ponto? A palavra está aberta aí, pessoal. A palavra está aberta. Esse questionamento do Caio, na minha opinião, ele não nos oferece uma amplitude de resposta assim, imediata, né? Do contrário, ele nos chama a uma reflexão, a partir desse ponto, né, a gente refletir. É uma situação que ela não era prevista durar tanto tempo, né? Como bem disse o Caio, antes da pandemia, em 2018, né? E se arrasta e só vai se agravando, né? No início, o ser humano, como irmão, abre os braços e acolhe, como é o natural. Com o tempo, vem as consequências, né? Que o distribuidor de pão tão bem narrou, né? Então, assim, eu devolvo para você o questionamento, Caio, revelando-me incapaz de contribuir nesse momento, mas que me desperta a curiosidade, entendeu? Para aprofundar nesse assunto. Então, eu queria instigar mais ainda o tema. A reação das pessoas lá em Pacaraima quanto ao fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, especialmente Pacaraima. O que ameaça essas pessoas? Seria alguma discussão de ordem política, como, por exemplo, o regime venezuelano? Ou, na opinião de vocês, existem outros fatores que fazem com que brasileiros, né, se revoltem contra esse fluxo migratório, especialmente lá na região norte do país, mas a gente pode até, obviamente, supor que se os imigrantes venezuelanos começam a se espalhar, né, por várias outras localidades do Brasil, qual é o sentimento que, na visão de vocês, move as pessoas até um certo ponto, como disse aqui o Irapuã, né, abrir os braços, mas depois fechar a guarda e não mais aceitar o imigrante, e aí começam as tensões? Essa reação das pessoas estaria nas questões políticas envolvendo a Venezuela, o regime da Venezuela, etc. Ou, na visão de vocês, tem outras causas que fazem com que as pessoas reajam da maneira como têm reagido? O que vocês acham aí? Alguém tem alguma... Esther está levantando aqui a mão. Por favor, Esther. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Então, esse tema é um tema um tanto quanto complicado, né? A OEA ela já debate esse tema já tem um bom tempo, inclusive a situação que ocorre dentro da Bolívia, por conta desses imigrantes que foram para lá. Bom, eu acredito que, partindo desse viés, professor, o sentimento não é um tanto quanto político, mas parte por uma questão mais econômica social, assim. Mas eu acredito que a gente parte da ideia de que, acaso uma mãe tiraria dos seus filhos para dar para outros, então acho que os países que estão sofrendo ou que sofreram com situações do tipo estão pensando nisso. Eu vou tirar dos que são meus, os que a mim pertencem, para alimentar os outros, até onde eu posso. E aí é onde existe um limite. Porque a gente percebeu que na época em que esses imigrantes vieram para o Brasil, houve uma crise de doenças que antes eram consideradas extintas no nosso país. Então, eu acredito que, assim, nós temos que pensar, sim, no próximo, nós temos que abraçá-los, mas a gente também tem que entender que a situação do nosso país hoje é uma situação crítica e que a gente tem que cuidar dos nossos. A gente não pode cuidar do outro, sendo que a gente não está cuidando dos nossos. E aí entra muitas questões. E eu acho que parte mais desse sentimento do que uma questão política mesmo. Mais associado a isso, ao cuidar do que nós estamos vivendo hoje. Porque fomos extremamente
atacados nos últimos tempos, de diversas formas, e a gente percebe que hoje a situação do nosso país está em declínio economicamente. Então, a gente tem a capacidade de receber, a gente tem a capacidade de abraçar essas pessoas. Eu acho que parte muito, muito dessa ideia. A gente tem que cuidar dos que são nossos primeiro, para que depois a gente possa cuidar dos outros. E os nossos estão precisando de muita ajuda também. Muito bem, Esther. Obrigado aí pela participação, pelas reflexões. E aí, gente? Esther está fazendo aqui uma análise, né, pelo que a gente percebeu, que os fatores não seriam exatamente de ordem política, em razão do regime da Venezuela. Pelo que deu para entender que Esther falou, né, é que como o Brasil já tem suas carências, a pergunta que ela faz é até que ponto teria o Brasil como aceitar estrangeiros que estão numa situação, obviamente, mais precária do que a dos brasileiros, senão não teriam vindo para cá, e, portanto, isso legitimaria uma certa reação, né? Ou não diria que legitimaria, acho que não é isso. Acho que é o que Esther não quis dizer isso. Esther, me desculpe, eu estou colocando talvez palavras na sua boca, e não acho que você não quis dizer isso, mas seria compreensível, né? Uma certa resistência por parte dos brasileiros com relação a esse fluxo migratório. Mas vamos lá, Caio levantou a mão. Caio, você quer fazer o contraponto? Vamos lá, a palavra está aberta. Sim, é justamente isso. Esse é um tema, esse tema da imigração de pessoas, tanto no Brasil quanto em outros países, né, que ele é espinhoso, até dentro do campo político da esquerda. Porque existem correntes na esquerda que são um pouco mais nacionalistas, no sentido de, como a Esté falou, priorizar o atendimento aos nossos antes daqueles que vêm de fora. E existem outras correntes que não lidam tanto com a questão nacionalista e ainda estão ligados àquele projeto de uma aldeia global, de que seria interessante tratar todos os seres humanos igualmente, independente das fronteiras, né? Tanto é espinhoso o tema que ele divide opiniões ao redor do mundo nas diversas situações migratórias que a gente observa. Na Europa, Angela Merkel, por exemplo, foi inicialmente muito criticada por ter deixado entrar na Alemanha uma série de imigrantes sírios e de outros conflitos na região dos Emirados Árabes. E ela tem aquela célebre frase dela, quando questionada. Ela respondeu: "We will manage." Nós vamos dar um jeito. E acaba que funcionou super bem e houve uma possibilidade de integração dessas pessoas na sociedade alemã melhor do que esperada. Já em outros países, em que há menos possibilidade econômica e política de se lidar com as consequências da entrada de muitas pessoas, como é o caso da Grécia, da Itália, a situação já não é assim tão boa. Aumentaram muito os índices de miséria, essas pessoas estão na rua. Não existe solução única, mas eu queria só deixar aqui como mensagem de esperança, e aproveito para compartilhar de novo a tela, essa iniciativa da Universidade Federal do Pará de fazer um processo seletivo para refugiados, para imigrantes, asilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas. Um processo seletivo especial. Vamos ler juntos. 6 indígenas venezuelanos da etnia Guaraó foram aprovados nesta segunda-feira, 21, no processo seletivo especial 2026 da Universidade Federal do Pará. A seleção ofertou 24 vagas para imigrantes, refugiados, asilados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas. Ao todo foram aprovados candidatos de 6 países diferentes. Os indígenas aprovados comemoraram a aprovação no espaço de acolhimento da Prefeitura de Belém, que fica no bairro do Tapanã. Os calouros foram recebidos com a tradicional festa com ovos, farinha de trigo e corte de cabelo. Eu tenho um depoimento aqui, me sinto muito orgulhoso e feliz em passar na prova. Como indígena venezuelano, não descanso em continuar buscando uma saída melhor para ajudar os irmãos Guaraó e para continuar o trabalho no Brasil.
declarou o Rosdael Calderon, de 37 anos, aprovado no curso de pedagogia. Esse ano foi o primeiro edital do PSE Migra ofertado pelo UFPA. Foram registrados 155 inscritos para concorrer a 104 vagas em 52 cursos de graduação e puderam se inscrever em estrangeiros em situação de vulnerabilidade socioeconômica que não tenham cursado o ensino médio no Brasil e que se encontrem no país em condição de refugiados do seu país de origem. Então, essa é uma tentativa da Universidade Federal do Pará, uma universidade pública e gratuita, autônoma, independente, de dar uma contribuição na incorporação desses venezuelanos na sociedade por meio da educação. Se vê que a quantidade de vagas oferecidas, infelizmente, é pequena, mas me agrada o fato da universidade trabalhar essas pessoas dentro de uma perspectiva não somente de assistência, mas de inclusão na sociedade. Fazer com que eles não sejam vistos mais como os outros que vieram, e sim como parte da nossa sociedade, ser visto como iguais aos brasileiros, né? Eu tendo a achar, né, pessoalmente, que o ideal seria absorver essas pessoas. Eu sei que é controverso e que a questão econômica é dura, mas eu, se fosse governante do país, tentaria seguir a postura que a Angela Merkel seguiu na Alemanha, guardadas as devidas proporções. Mas é duro. É uma discussão que eu reconheço que realmente divide opiniões até dentro do campo progressista. É isso. Olá, Irapã. Fazendo um contraponto ao que a colega acabou de falar, e logo em seguida o Caio, eu entendo o seguinte: abriu-se a fronteira, permitiu-se que os irmãos venezuelanos adentrassem ao nosso país em busca de refúgio, não há que ficar assim fazendo juízo de valor em questão de dar-lhes apoio, né? O senhor comentou, hoje em Pacaraima, logo vai estar nos outros lugares do Brasil. Logo não, já estão. Aqui em Goiânia, no centro do Brasil. Sinareiro que tem senhoras venezuelanas, senhoras já de idade, aqueles vestidões, né, que é a tradição deles, né? Com a faixinha escrita, pedindo ajuda. Nesse momento, você vai fazer juízo de valor se a pessoa é um imigrante da Venezuela, se ele é um brasileiro, se ele é um japonês, não tem. Está pedindo alimento, né? Então, eu acho assim, a partir do momento que politicamente acatou-se essa ideia de acolhê-los, essa acolhida ela tem que ser restritiva, não tem como você ficar fazendo ponderações, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos lidando com o ser humano, né? É uma questão até de humanidade. Eu acho que é isso aí. Bem, não, muito bem. Acho bem observado pelo Caio, pela Esther também, agora o Irapuã. Essa é uma discussão realmente complexa, difícil. Eu acho que para os dois lados existem argumentos que se justificam, não é? Mas, partindo do ponto de vista do fundamento constitucional brasileiro da solidariedade, e especialmente o artigo 3º da Constituição, né? E o 4º também, que estabelece que, no caso do Brasil, o Brasil vai muito mais propender, né, para o campo não só da solução pacífica dos conflitos, mas também para o reconhecimento da pluralidade de todos os povos, não é? E o valor da solidariedade lá, que está previsto no artigo 3º, e também o repúdio a qualquer tipo de discriminação, faz com que realmente a nossa Constituição seja mais tendente à solução que o Caio propõe, que é de se promover políticas públicas que possam fazer com que essas pessoas sejam integradas. Mas é realmente uma decisão difícil, tem até um certo dilema por trás, eu creio, que é exatamente esse, né? Se no Brasil já temos tantas carências, como disse a Esther, do ponto de vista econômico e social,
como fazer para que essas pessoas sejam aceitas e, ao mesmo tempo, se renegar, vamos dizer assim, esses mesmos direitos aos brasileiros. Então, entra aí uma questão de nacionalismo por trás, que é um tema muito explorado, né, especialmente pelos segmentos da direita, né, que é essa coisa do nacionalismo. Então, vamos cuidar primeiro dos nossos, depois a gente vê o lado dos estrangeiros, se é que é para ver. Mas talvez a gente consiga uma concertação, né, uma harmonia, em que tanto brasileiros quanto também estrangeiros que vierem nessa condição possam ser atendidos, dentro dessa ideia de solidariedade. Mas não é fácil, realmente não é muito simples, não. Especialmente quando está em questão a ameaça aos empregos, né? O próprio uso, né, das políticas públicas de saúde, de educação. Então, realmente é muito difícil. Talvez o caminho seja, né, a legislação nossa permitir com que essas pessoas acabem entrando no processo de nacionalização, para se tornarem brasileiras, né? E, a partir daí, ter direitos que estão previstos na Constituição, né, para todos os brasileiros, especialmente no campo das políticas públicas. Mas isso não é um processo também muito imediato, né? Existem outros requisitos para que as pessoas sejam reconhecidas como tais. E, às vezes, nem a pessoa quer perder, né, a sua nacionalidade, né? Ela quer manter a sua identidade com o seu país de origem, esperando que as coisas mudem, né? Então, tem essa questão muito difícil. Mas eu queria agregar a esse tema, que talvez esse que esteja relacionado aos estrangeiros, não estou dizendo que ele é mais simples do o tema que eu gostaria de colocar aqui para a nossa reflexão. Ele é tão complexo quanto, mas eu queria trabalhar com outro tema dentro dessa ideia aí do preconceito de origem. Bom, então, para poder colocar esse tema, eu só gostaria de relembrar aqui todo mundo, eu sei que todo mundo já sabe disso, mas só relembrar, né, que a nossa história, a história do Brasil, especialmente do ponto de vista do desenvolvimento econômico, passou por ciclos, né? Vem lá desde o pau-brasil em 1500, depois o ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste. Vejam que a região Nordeste, na história do Brasil colonial, foi uma região muito próspera do ponto de vista econômico, não é? Depois, quando termina o ciclo da cana, vai-se para o ciclo do ouro, na região de Minas Gerais. Passa o ciclo do ouro, se ingressa num novo ciclo, que é o ciclo da economia do café, né? A cultura cafeeira, que encontra melhores condições de se expandir em 2 estados da região sudeste, especialmente o estado de São Paulo e uma parte do estado de Minas. E aí, na virada do século XIX para o século XX, especialmente em razão do Brasil ter se tornado já, nessa época, uma república, e as políticas econômicas que eram elaboradas naquela época, no final do século XIX para o século XX, davam um forte apoio à cafeicultura, aos plantadores de café. Foi possível, com o excedente da produção do café, se implantarem as primeiras indústrias do Brasil, especialmente na região de São Paulo, região do Rio. Então, o ciclo industrial brasileiro começa ali no final do século XIX, início do século XX, com um forte apoio governamental que permitiu com que a região sudeste, especialmente o estado de São Paulo, concentrasse o maior número de indústrias. E, concentrando o maior número de indústrias, as cidades de São Paulo tiveram mais condições econômicas e políticas de se expandirem num modelo de crescimento das cidades que acaba sendo depois desenvolvido ou expandido para outras cidades do Brasil. Mas, especialmente São Paulo e o estado de São Paulo, ganha essa força econômica e política que vem da virada do século XIX para o século XX. E a cidade de São Paulo, especialmente, ela teve condições de se erguer de uma forma muito rápida, especialmente por força da mão de obra
de nordestinos, que, em razão desse declínio econômico da região Nordeste, por falta de opções econômicas, migram para São Paulo, não é? E a cidade de São Paulo ela acaba sendo fortemente impulsionada com a mão de obra nordestina. E aí é quando eu coloco, então, o tema que eu queria que a gente refletisse. Aqui, no Brasil, nós não temos também preconceito de origem? Especialmente em se tratando de nordestinos, também não só de nordestinos, mas também de quem vem do norte do país, mas especialmente do nordestino. Que explica? Que pode estar por trás, dentro do próprio Brasil, quando na região sudeste, especialmente região sudeste, e também região sul, a forma como se enxergam os nordestinos é diferente. O nordestino talvez seja aceito para os subempregos, para trabalhar como empregada doméstica, para trabalhar no comércio, como copeiro, até garçom, para construção civil, mas o nordestino não é bem visto quando ele tem que, ou quando ele almeja, não é, ocupar os cargos mais destacados economicamente, né? Do ponto de vista da ascensão social, né? Do ponto de vista também dos empregos, né? Que podem ser disputados, né? Ou mais disputados nas grandes corporações. Reconhece-se, assim, o valor do nordestino em relação às artes, especialmente na música. Mas por quê? Quando se trata da disputa dos cargos na administração ou quando se trata da disputa dos bons trabalhos ou dos trabalhos economicamente mais remunerados na iniciativa privada, o olhar é diferente. E aí eu queria colocar num contexto que é mais complexo ainda. Vocês se lembram da eleição de 2014, em que disputaram o segundo turno a Dilma Rousseff e o Aécio Neves. Essa questão foi colocada na mesa, de novo. Os nordestinos, né, teriam impulsionado, né, ou teriam feito com que a Dilma Rousseff ganhasse as eleições, fizeram a diferença. Isso se repete em 2018 e provavelmente vai se repetir agora em 2022, porque está de novo essa discussão, né? Quer dizer, o Nordeste pode ser o fiel da balança na hora da virada das eleições, mas a forma como isso é analisado, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho, é de uma maneira pejorativa, no sentido de dizer assim, olha, isso é ruim para o Brasil, o fato de nordestinos decidirem a eleição para um campo que não é o predominantemente defendido por alguns setores políticos. Então, eu queria contextualizar para a gente discutir isso. Aqui no Brasil, temos preconceito de origem, especialmente por nordestinos? O que explicaria esse preconceito de origem? O que vocês acham aí? Para a gente, então, debater, discutir. Ou não temos preconceito de origem em relação a nordestinos? Diga aí, Irapuã. Temos muito, professor. Professor, sem querer causar polêmica, não estou tomando partido, é apenas um fato que caiu aí, que aconteceu e que me chamou a atenção pelo viés, né, que até o Poder Judiciário tomou, vamos dizer assim. O caso desse cantor nordestino que agrediu uma mulher aí que ficou preso. Né? Ele não foi condenado, não foi julgado, ficou preso, ficou lá guardado. Aí me veio à mente quantos outros casos de agressão à mulher que a gente pode elencar aqui nos dedos, a Luísa Brunet, né? Veio a televisão, veio a público, né? Inúmeros outros casos, você nem viu falar em investigar o homem, procurar o homem, de mostrar na televisão. Aí esse menino ficou não sei se foi 4, foi mais tempo, preso lá, sem julgamento, sem nada, prisão preventiva, eu acho, não sei como é que chama o meu termo, né? Usado nesse caso. Então, me chamou essa atenção. Eu fiquei a analisar, será que é porque ele é nordestino, cearense?
né? Assim, voluntariamente veio à mente, né? Uhum. Então, assim, é um caso que eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Se há essa xenofobia, vamos dizer assim, né? No nosso país, se há essa discriminação por origem, né? Eu creio que há, sim. Ainda que a gente, às vezes, muitos queiram camuflar isso daí, não tem como negar que há. Caio tinha levantado a mão, depois a Esther, né? Uhum. Nesse caso específico que o Irapão colocou, é o caso do DJ Ives, né? Especificamente nesse caso, não sei se eu concordo. Eu acho que a repercussão que existiu foi em razão da existência de imagens, né? Porque o caso passou no Fantástico também. Não tenho certeza se teve a ver a questão de ele ser nordestino com ele ter ficado mais tempo em prisão preventiva. Acho que isso foi mais uma coisa de a tentativa do judiciário de punição exemplar, né? Mas também não posso estar errado. Esse foi um caso realmente bárbaro. Mas, bom, o caso... discutido o caso, né, acredito inteiramente que haja preconceito contra nordestinos e nortistas no país. Eu sou nortista, sou de Belém. E nunca vi acontecer comigo, mas já vi acontecer ao meu lado com colegas nordestinos na UNB quando eu fazia engenharia. Até os apelidos que são utilizados são apelidos que fazem referência à região e às vezes de forma pejorativa. Eu era chamado de Pará lá na engenharia. Não é negativo, não é problemático, mas você não chama ninguém de São Paulo, de Campinas. Então, só de existir essa diferenciação já é uma coisa a se questionar, né? Tem um vídeo do Porta dos Fundos, não sei se todo mundo já deve ter visto, porque é um vídeo bem engraçado, chamado Sudestino. Não assisti. Não, ele dura 4 minutos. Se vocês quiserem, a gente passa agora para rir um pouco e para também observar como essas colocações xenófobas estão expostas no nosso dia a dia. Eles fazem uma inversão dos papéis do nordestino e do sudestino. Localiza aí o vídeo e depois coloca para a gente. Eu tô com ele aqui já. Então coloque aí, a gente, a partir do vídeo, continua. Só enquanto você coloca, Caio, comentando, se você era chamado de Pará, né? Eu já sofri essa discriminação, eu sou de Goiânia, né? Eu tinha namorado em Brasília. O pessoal lá me chamava de goiano. Que não sei o quê, o cara fez uma goianada. Era nesse sentido também. A goianada é exatamente um exemplo. Exatamente. E aí você era goiano lá, você não tinha nome, não. Exatamente. Bom, lá vai o vídeo. Conheci agora. Oiê, tudo bom? Tu que é o menino novo, né? Isso, eu sou Bruno Buffoni. Conheci agora, semana passada. Ah, sim, Bruno. Muito prazer, meu nome é Júlia. Tu é daqui de Recife mesmo? Não, sou de São Paulo, capital. São Paulo, que massa, São Paulo. São Paulo é sul ou sudeste, que eu sempre confundo. Sudeste. Sudeste. Ê, trembão, meu. Não, acho que não tem trem não em São Paulo, é só mel mesmo, mas o trem-bom é Minas. Mas tu tá aí comendo teu pãozinho de queijo com chimarrão. Também não. Chimarrão é sul e pão de queijo é Minas, de novo. Entendi, desculpa. Mas olha, vai se acostumando, porque aqui, desceu ali do Espírito Santo, é tudo um grande sudeste, entendeu? Um monte de gente branca comedora de pinhão. Agora vem cá, por que tu viesse pra cá e deixasse aquele paraíso, hein? Tu veio tentar uma vida melhor aqui? Foi? Tu cansou daquela vida de Oktoberfest todo dia, mulher? Valet Park, patinete elétrico, por quê? Eu tô aqui porque minha esposa, ela fez um concurso público, passou pra Petrobras, daí ela foi transferida pra cá, eu vim junto. Rapaz, tô lembrando aqui que eu fiquei com um sudestino uma vez.
Pedro, o nome dele, Pedro. Será que tu não conhece? Ele é ali da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é Rio, né? Eu sou de São Paulo. É diferente. Mas sei lá, eu posso conhecer também. Eu conheço uns carioca aí. Como é o nome? É Pedro o quê? Pedro. Olha, não me pergunta não o sobrenome não, porque esse sobrenome italiano de você, de Bradini, de não sei o quê, de Belote do meu cu, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas é Pedro, porra. Tu já deve ter esbarrado com ele em algum momento, porque ele fala assim, mesmo jeitinho que tu. Fala Eu falo de... Com certeza tu conhece. Então, eu não sei se eu já esbarrei, porque, assim, de novo, eu sou paulista, né? Não sou carioca. Opa, tem gente nova na área aí, é? Opa. E aí, Marcos, tudo bem? Esse aí é o Bruno, ele tá começando hoje aqui com a gente. Tu acredita que ele é lá do Sudeste? Que delícia. Mulher, eu ia falar isso agora, o bicho tem uma cara de sudestino da porra. Pode que você passou a juventude toda correndo atrás de investidor anjo pra sua startup, não foi não? Não, nunca nem tive startup. Ei, peraí, mas nem uma paleteria mexicana. Não. Um Yogo Berry. Não. Aquele negócio, aquelas food truck de, sei lá, chopp de vinho artesanal. Tu nunca teve um desse, não? Nunca tive, não. Mas investimento na bolsa você faz, né? Investir na bolsa, botar dinheiro assim na bolsa, vai. O que tá acontecendo aqui, meu? Mel, esse sotaque é muito fofo. Eu adoro esse ar de superioridade, como se fosse o centro do mundo, né? Repete aí, Mel, pra gente, vai. Fala assim pra mim, ó, isqueiro, assim, ó, isqueiro. Fala aí. Fala, chiclete. Assim, vocês estão falando como se toda pessoa fosse igual do Sudeste, meu. Sudeste tem vários lugares diferentes, meu, pelo amor de Deus. Ô, Bruno, calma aí, vamos parar, né, Marcos? Que Bruno pode estar cancelando a gente. Deixa eu explicar que isso tudo é um elogio, tá? A gente adora o sudestino, eu adoro a cultura de vocês, a música sudestina, a literatura sudestina. Ei, e a comida sudestina, mano. Inclusive, abri um restaurante sudestino aqui perto de se fuder. Só tem delícia lá. É pizza de picanha, tutu de salmão, aquele negócio que vocês fazem com resto de ralo, como é o nome? Cuscuz paulista, tem um monte de sabores. Então, meu, tutu de salmão, acho que é um negócio que nem existe. Olha, eu particularmente amo tudo, né? Vocês, pra mim, só tem realmente um defeito que realmente é bem difícil. O quê? É que vocês não sabem votar, né? Tem uma coisa com o miliciano que eu nunca vi gostar tanto. Basicamente é por causa do voto de vocês que o Brasil não vai pra frente, né? E aí, meu? Essa festa temática sudestina tá da hora! Já tem um trio sudestino tocando os maiores sucessos do Forfã. O Sudeste é meu país ou não é? É isso. Muito Então, bom, a cara. brincadeira aí Eu é esse vídeo, não. exagerar, né? Exagerar as situações que o nordestino sofre o tempo todo, de ser equalizado, que todo nordestino é igual, de que, se você é baiano, então você conhece um cara que mora em Teresina automaticamente pelo primeiro nome. Pois é. E é sempre com um tom jocoso, pejorativo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, isso é uma questão bastante delicada mesmo. Mas você ia prosseguir na sua análise, Caio? Que eu queria passar a palavra depois. Não? Podemos prosseguir. Beleza. Então, vamos ouvir a Esther, depois Irapuã. Professor, de novo, turma. Então, é muito interessante isso, porque a minha família, ela andou muito pelo Brasil, e eu sou nordestina, eu nasci em Santa Maria da Vitória, na Bahia, e eu não tenho sotaque por ter crescido em Minas e em Brasília. E é muito engraçado, porque eu estava conversando com uma amiga que ela é nordestina e ela tem esse sotaque mais forte, e ela disse o quanto isso interferiu ela no meio de trabalho, porque as pessoas julgavam que eram mais inteligentes que ela por conta disso. E ela fala que existe um preconceito muito grande em relação a isso, do nordestino ser tratado como inferior. E eu percebo isso quando eu converso, e aí as pessoas falam, nossa, mas você realmente é nordestina? Você não tem sotaque? Como se fosse algo bom, de certa forma. E é muito interessante, porque a gente vive um preconceito muito disfarçado no Brasil, e tão disfarçado e tão maquiado, que muitas vezes a gente não entende, mas quando a gente para analisar essas pequenas situações,
a gente começa a ter uma perspectiva totalmente nova e diferente do que realmente está acontecendo. Então a gente percebe que isso acontece não só com o nordestino hoje em dia, mas também com os cariocas, que são taxados automaticamente de traficante, de bandido, nós de Brasília, que sempre perguntam, você conhece muito político ou você é ladrão? Para quem já foi em outros estados e fala que é de Brasília. Então, assim, a gente vive isso muito forte dentro do nosso país. E é necessário uma análise muito profunda em relação a isso. Pois é, eu também concordo, Esther. Precisa de uma análise muito profunda em relação a isso. Até tentar identificar as causas disso. Talvez seja um assunto para a gente estudar melhor no próximo semestre. Quais são as causas? Estão ligadas a fatores históricos, econômicos, ou até outros fatores que a gente não consegue identificar muito facilmente, né? Mas, de fato, é uma situação lamentável que acontece no Brasil, né? Esse preconceito especialmente contra nordestinos e nortistas. Tem também contra o Centro-Oeste, como disse aqui Irapuã, mas é muito mais grave em relação a nordestinos e nortistas. Eu nasci em Santos, né? Vocês sabem, em São Paulo, e desde criança, até porque meus pais são nordestinos, né? Meus pais são do Maranhão. Então, assim, como disse o Caio, eu particularmente nunca sofri preconceito em razão da origem, até porque nasci lá, o sotaque e tudo mais nos identificava. Sofri outras formas de preconceito, mas não esse em relação à origem. Mas meus pais sofreram, certamente. E isso é muito acentuado em São Paulo. E aí, a propósito, eu até queria, para a gente fechar esse bloco e depois passar para a Solange, nos anos 80, teve uma canção, um rock and roll, olha aí, né? Teve um rock and roll que tinha essa conotação preconceituosa, especialmente em relação a nordestinos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa canção, chamada Pobre São Paulo, do Grupo Ira. Eu coloquei aqui o vídeo do YouTube, eu queria que o Caio, você que é o expert em fazer isso, que eu não sei fazer, então, por favor, está aí o link no chat, e aí coloque, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa canção, e ela foi muito criticada, não nos anos 80, nos anos 80 ela tocou que bombou, foi depois que as pessoas acordaram para o tema que ela despertava, que a letra despertava, a discussão que está aí na letra, e que não era de uma forma muito, aliás, nada aceitável. Conheciam essa música? Conheciam do Grupo Ira? Pois é, quando ela saiu nos anos 80, acho que é mais ou menos 85, por aí, eu era adolescente, e foi um sucesso estrondoso, né? Essa música e as outras músicas do Grupo Ira, uma banda de rock, de punk rock, né? Muito boas, tinham um som, né, que vocês estão vendo aí bem nessa linha, né, de punk rock. Muito legal, muito bacana. Mas essa música acabou desandando assim o sucesso que o Ira estava fazendo, porque quando se percebeu a letra dela, depois leiam a letra com calma, para vocês perceberem que é uma letra preconceituosa, acho que especialmente com nordestinos, né? E tem essa ironia de chamar Pobre São Paulo, né? No refrão. Então, o Ira, acho que ali ele, em razão desta música, ele começou a ser muito mal visto, especialmente pelo setor progressista, pelos jovens, né? Que eram mais alinhados a uma tendência progressista do que o pessoal da direita, né? Mas o jovem da direita adorava essa música, né? E se identificava com ela. Então, depois, eu lendo entrevistas, tal, eles mesmos admitiram que a música tinha esse tom racista e preconceituoso, eles admitiram isso, e eu acho que hoje eles nem tocam mais essa música, eles tiraram do repertório, né? Mas lamentável aí, mas para vocês perceberem, né, como isso era muito não era nem sutil, gente, eu acho que era uma coisa escancarada, assim, sabe, em São Paulo, uma coisa asquerosa mesmo,
se referir ao nordestino dessa maneira assim, preconceituosa, jocosa. Agora, tinha aquela coisa, né? O nordestino, por isso que eu acho que tem também, a gente precisa investigar melhor isso, né? O nordestino rico, né? Quer dizer, aquele que vem com um padrão econômico diferente, esse era mais aceito, percebe? Mas mesmo assim com alguma desconfiança, com algum preconceito. Então, é um assunto que a gente precisa investigar melhor aqui no IDDT, no próximo semestre. Eu acho que é interessante a gente tentar entender as causas sociológicas disso aqui no Brasil, né? Por que temos isso? Sem contar os outros temas, né? Como foi esse que o Caio trouxe, né? Dos venezuelanos, haitianos, né? E aí você começa a colocar numa escala deplorável, né? De acentuação do preconceito. Veja, o preconceito com o haitiano, porque geralmente, né? Em geral, o haitiano é negro, né? Então, aí o preconceito vai sendo mais acirrado ainda, porque além de estrangeiro de um país pobre, ele é negro. Então, aí a visão preconceituosa é muito pior, né? Porque já se associa ao crime e já se associa a outras coisas nefastas da sociedade, né? Então, mas eu acho que preconceito é preconceito, aí me permitam até fazer uma interliteralidade aí, com a canção lá dos Titãs, né? Miséria é miséria em qualquer canto, preconceito é preconceito em qualquer circunstância, né? Não importa se é de haitianos, de venezuelanos, de quem quer que seja, até de países ricos. Em geral, não se tem preconceito com alemães, com ingleses, em razão de toda a história, né, cultural que envolve esses países e também o seu poderio econômico, da mesma forma como se tem preconceito com estadunidenses, né? Geralmente o preconceito está associado a países da África, países da América Central, países da América do Sul, né? Países asiáticos. Alguém colocou aqui no chat muito bem apropriado, né? O preconceito que se formou com os asiáticos, especialmente com os chineses, com o problema da pandemia, né? Vindo até do presidente da República, né? E dos seus filhos, que associavam a doença, né, aos chineses, né, e se manifestavam publicamente de forma preconceituosa, né? O ministro da Educação, né, fez aquela como é que chama? Sátira, né, com os personagens da Turma da Mônica, associando, né, aos chineses. Então, vejam, né, que coisa, né, nefasta, né, que coisa asquerosa. Então, é um dos temas que eu acho que a gente precisa estudar melhor, especialmente aqui, em relação a nordestinos e nortistas. Mas vamos passar agora para a Solange, que vai fazer uma apresentação também, né, Solange? Eu acho que eu coloquei você aí como apresentadora ou não? Aí. Acho que não, professor. Opa, pensei que tinha colocado. Vamos lá. Apareceu? Apareceu. Coloca no modo exibição, que fica melhor, Solange. Como é que é, professor? Eu vou aonde? Exibir? No modo de exibição, eu sei colocar assim, aqui no final da barra de rolagem, tem um símbolozinho, que é uma telinha. Coloca ali no canto direito, inferior direito. Dá para ir também, Solange, lá em cima, na barra principal, em apresentação de slides. Não, você estava certa, Solange. Ah, tá. Apresentação de slides, não é isso? Pode ser aí. Uhum. Tá. Aí, agora tá bom, ótimo. Certo. Pessoal, boa tarde a todos. E vou falar uma partezinha do livro de uma das bibliografias que o professor deixou lá no início, que é do livro do Darcy Ribeiro, que é um antropólogo mineiro, Darcy Ribeiro. O descobrimento, o que é o neo-brasileiro? O novo brasileiro. O novo brasileiro é aqueles que vieram das invasões
e das migrações na época do descobrimento do Brasil. O Brasil é formado pela desaculturação e miscigenação das 3 etnias, dos povos indígenas, africanos e europeus. Os negros, índios e brancos é que deu o neo-brasileiro. Era a humanidade mesmo que entrava noutra infância de sua existência, na qual se extinguiriam milhares de povos com suas línguas e culturas próprias e singulares, para dar nascimento às macroetnias maiores e mais abrangentes que jamais se viu. Essas palavras são próprias do Darcy Ribeiro. Então, o Brasil, as variantes representadas pela cultura, nós temos esses 3 tipos de Brasil. O Brasil crioulo, o caboclo, o caipira, o sertanejo e o sulino. O Brasil crioulo foi na época do engenho açucareiro, em 1520, que foi as primeiras culturas, né, que o Brasil teve, que foi o engenho açucareiro, e foi a primeira forma de empreendimento colonial. Foi os primeiros engenhos que surgiu antes de 1520. Esses engenhos, essas terras da cana-de-açúcar, elas se formavam lá em torno das terras de Massapê do Nordeste e do Recôncavo Baiano. A mão de obra era praticamente escravocrata, porque os índios eram vistos como indisciplinados e pouco simpáticos. Então, a mão de obra era praticamente escravocrata. E os senhores de engenho eram de origem europeia, que vieram da migração para o Brasil. A cultura crioula, ela se desenvolve nos anexos da cultura da economia açucareira. Foram os quilombos relacionados à cultura açucareira, se estruturavam nos moldes neobrasileiros e nos moldes africanos, e não nos moldes africanos. Em 1650, esse mercado entra em colapso, o mercado da açúcar, devido à produção de cana em maior escala na Holanda. E aí, esse mercado entra em colapso no Brasil. Com isso, surge, em 1700, o ciclo do ouro. Aí começa no Brasil o ciclo do ouro, e aí onde a coroa portuguesa, que está no Brasil, começa a exploração do ouro. O Brasil caboclo são os mestiços, os brancos com as índias. Mas essas índias, elas eram... Os europeus e as índias, o que acontecia? As índias eram dadas aos europeus como um cunhadismo. As famílias indígenas, sim, cediam as mulheres para ter relações com os brancos europeus. E aí nasceram os mestiços. Esse Brasil caboclo se dava mais na Amazônia. Muitos tinham sido desapropriados e transferidos para Belém e Manaus. Aí eles viraram extrativistas. Eles tinham o costume eles começaram na área como artesãos, eles eram notáveis artesãos, os caboclos. Eles adquiriram esse costume dos índios. E o modo de vida não se adapta facilmente à sociedade. Então, eles um grupo que ficam nas suas associações como artesãos e não se adapta muito à sociedade. O Brasil caipira já é a falta de escravos mais a decadência dos engenhos açucareiros. Então, as duas coisas aconteceram. O engenho açucareiro se entrou em colapso, a falta de escravos também, e aí os paulistas se instalaram no interior de São Paulo. O caipira eram índios e brancos, os portugueses, os brancos e índios.
O trabalho deles era o sustento das famílias. Despretensioso economicamente, eles não tinham muita ambição. As mulheres trabalhavam nas tarefas domésticas, os filhos trabalhavam nas colheitas, e os homens trabalhavam no serviço pesado, na segurança. E eles faziam mutirão, um trabalho que, no final, finalizava-se com uma festa típica da região. E também eles que instituíram aquelas festas de santos, bailes, leilões, artesanato regional. Os primeiros garimpos foram uma mudança no estilo de viver, uma prosperidade. Se iniciou em Minas Gerais. Aí já está no ciclo do ouro, que começou lá em 1720. E eles trabalhavam, esse Brasil caipira, que são essa cultura caipira, né? Eles trabalhavam nos garimpos, no desenvolvimento do café. O caipira se vê obrigado a migrar para se ajustar. E a cultura é limitada e despretensiosa de riqueza, visto como preguiçoso e um tanto desleixado. Não é integrado ao sistema produtivo, vivendo na sua própria naçãozinha que praticamente se extinguiu devido às grandes cidades. Então, eles também viviam ou no garimpo, ou no desenvolvimento da cultura de café, e eles também viviam numa sociedadezinha deles pequenininha, na sua naçãozinha, e foi extinguindo com as grandes cidades. O Brasil sertanejo, a maioria dos sertanejos, ele vive em favor das suas terras. Eles são considerados um povo pastoril. Então, ele é estabelecido no interior, no sertão do Nordeste. Ele é pastoril porque ele trabalha com uma pecuária extensiva. A mão de obra é familiar, a própria família que trabalha na área pecuária. E ele luta para sobreviver com as adversidades. No século XVI e XVII, abasteciam as fazendas de cana-de-açúcar com couro, carne e sebo. Então, eles é que carregavam isso, né, de um lugar para o outro. O Brasil sertanejo, o pessoal sertanejo é o que também faziam a prática de carregar fazer a troca dos alimentos de um lado para o outro, né? O povo era um povo pastoril, se reúne em pequenos núcleos no interior, são festeiros e, ao mesmo tempo, isolados da sociedade. Também é um povo que vive na sua associação. São bravos, fiéis, religiosos, defendem a honra, são justiceiros e enfrentam grandes adversidades em seu cotidiano. Aqui vem as palavras do Darcy Ribeiro. Por mais anos ou gerações que permaneça numa terra, o sertanejo é sempre um agregado transitório, sujeito a ser desalojado a qualquer hora, sem explicações ou direitos. Por isso, sua casa é o rancho, em que está apenas arranchado. Sua lavoura é uma roça precária, só capaz de assegurar-lhe o mínimo vital para não morrer de fome. E sua atitude é a de reserva e desconfiança que corresponde a quem vive no mundo alheio pedindo desculpas por existir. O Brasil sulino. O Brasil sulino, temos os gaúchos, os matutos e os gringos. Os gaúchos são resultados culturais das missões jesuíticas, os povos guaranis e os espanhóis, vivendo da pequena e grande propriedade através da pecuária para o comércio do charque. Os matutos se deu com a chegada dos açorianos, no século XVII, com o objetivo de colonizar a região para evitar as invasões espanholas. Com o tempo, os descendentes passaram a ter mais relação com a cultura guarani do que com a de Açores, se tornando matutos do mato.
Os gringos, esta configuração ocorreu no fim do século XIX, com a chegada de imigrantes italianos, alemães e poloneses, estabelecendo uma cultura mais letrada e bilíngue, se sustentando através das pequenas propriedades policultoras. Provavelmente seriam pessoas generosas, achavam os índios, mesmo porque, no seu mundo, mais belo era dar que receber. Ali ninguém jamais espoliara ninguém, e a pessoa alguma se negava louvor por sua bravura e criatividade. A formação do povo brasileiro se deve à desculturização dos índios, negros e brancos, vindo de outras partes do mundo, cada qual com seus costumes, tiveram que se adaptar pela sua sobrevivência ao modus vivendi desta nova terra. Obrigada. Solange, nós é que agradecemos, viu, a apresentação que você fez, com base no texto do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que, como nós sabemos, né, foi um antropólogo que dá nome ao campus da Universidade. Professor, já saiu, dá licença um pouquinho, já saiu a apresentação? Já saiu. Então tá. Obrigada. Que dá nome ao campus, né, da UNB, aqui em Brasília, Darcy Ribeiro, e que teve uma obra bastante respeitada no Brasil, né, como antropólogo, como pesquisador, não é? Teve também uma vivência política também bastante instigante, especialmente no finalzinho da ditadura militar, né? E antes, né, quando a UNB é instalada, né, aqui em Brasília, o Darcy Ribeiro foi o primeiro reitor, né, e que foi cassado, né, pela ditadura militar. Tem aquele documentário que é interessante, talvez a gente até devesse assistir no semestre que vem, que é sobre a história da UNB, né, e ele aparece lá muitas vezes. Eu já me lembro do Darcy Ribeiro, quando eu era adolescente, né, que ele era muito ligado ao Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, né, e eu me lembro bem da presença do Darcy Ribeiro. Então, foi muito bom você ter trazido realmente, está lá indicado na nossa bibliografia, a obra do Darcy para fazer essa apresentação, porque eu acho que ela nos ajudou a responder muitas perguntas, né, que a gente estava fazendo aqui no começo, né, especialmente a essa, né, como é que se forma o preconceito, né, e da região sudeste em relação a nordestinos e nortistas. Eu acho que tem muito do que você expôs aí na sua apresentação, ajuda a explicar. A gente precisa aprofundar mais ainda, né, essa discussão e essa pesquisa, mas foi muito bom. Gostei muito do resumo que você fez, viu? Parabéns para você, Solange. Parabéns também para a Cristiane, que acho que também, né, colaborou. Muito bom. Bom, alguém quer falar aí sobre a apresentação da Solange? Está aberta a palavra. Aberta aí para quem quiser fazer algum comentário. Mas eu gostei bastante. Foi muito bom ter trazido o Darcy Ribeiro. Ele é um autor importante. Gente, aqui no chat tem um monte de participação. Depois dei uma olhada aí, viu? Olha aqui, ó, o pessoal falando. Aqui o Paulo Vitor fala o livro 15, da Raquel de Queiroz, que trata sobre o processo migratório do Nordeste para outras regiões, em um momento específico. A história passa numa espécie de campo de concentração brasileiro. Olha aí, muito legal. Bem lembrado aqui o 15, né? Raquel de Queiroz. Traz o Paulo Vitor aqui a informação. Muito bom. E uma notícia aqui do G1, concentração, que é campo de concentração, onde flagelados da seca eram aprisionados, é tombado no Ceará. A informação aqui do G1 que o Paulo colocou. Muito legal. Bom, depois
Vamos ler aí a reportagem. Beleza. Muito bem, gente. Então, se ninguém tem comentários a fazer sobre a apresentação da Solange, eu quero... São 18h30, praticamente. A Margarete quer falar? Margarete, palavra aberta. Eu gostei muito da apresentação da Solange e queria destacar que a imigração só um instante. Eu estava dando eco aqui na sala, mas eu gostaria de destacar o que a Solange coloca, que os imigrantes europeus não tiveram a resistência como tivemos de outros lugares, né? No sul, os imigrantes europeus foram recebidos pelos índios e ainda com as portas abertas, né, Solange? Como se fosse alguma coisa esperada e naturalizada, receber cultura diferente e receber de igual como igual, né? Isso Fora mesmo. esse recebimento, nós não temos outra notícia de recebimentos assim. Mesmo depois, já no século XX, eu sou filha de portugueses, né? Então tem uma outra história de imigração que eu posso relatar. Os portugueses que vieram para o Brasil, eles, via de regra, tinham baixa escolaridade, e por isso tiveram também algum preconceito na região, o que receberam, né? Que eu também sou de Santos, né? Então muitos ficaram sediados ali no estado de São Paulo e sofreram preconceito também de origem por conta da sua pequena escolaridade. Mas mesmo assim, a aceitação deste grupo, por ser da Europa, ele se deu de uma forma menos dolorosa do que nós vemos de outros países da África, né? Ou da nossa América Central, América do Sul, que nós não temos essa reciprocidade como vemos dos europeus, né? Gostei muito, Solange, meus parabéns. Obrigada, professora. Valeu, então. Então, obrigado também, Margarete, pela participação. Solange, obrigado a todos vocês. Bem, turma, eu coloquei no nosso grupo lá do IDDT o podcast, viu? É Admirável Mundo Novo, estava tentando lembrar. Puxa vida, como é que eu poderia ter esquecido, né? Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, nome de romance, inclusive, que é o programa, o podcast da Católica, tá? Então, em breve eu vou fazer contato, as jornalistas vão fazer contato com a gente, e aí quem quiser participar, é só falar qual é a colaboração que você quer dar, tá? Em geral, eles querem saber sobre o IDDT, o que funciona, mas seria interessante você comentar o tema que pesquisou, tá aí Solange, né, que analisou a obra do Darcy, Caio, que sempre traz colaboração, os outros também. Então, fiquem aí atentos que logo, logo nós vamos, então, participar desse programa da Católica. No mais, pessoal, hoje é o nosso último encontro do semestre, mas veja, o IDDT não termina aqui, por favor, né? Acabou só o semestre. Semestre que vem nós retomaremos, tá? O IDDT repaginado aí, porque aí os encontros vão ser presenciais. A minha ideia, não sei se vocês estão de acordo, aí a gente pode discutir isso no comecinho do semestre, é a gente trabalhar ainda com os mesmos temas, mas agora explorar outros subtemas dentro dos temas, e a gente tentar organizar mais nossos encontros, na linha mais ou menos aí do que a Solange fez, Caio também sempre faz, a gente, assim, eu acho que seria interessante todo mundo que participa escolher um tema e a gente define as datas para você apresentar, né? É muito importante que a participação se dê com base naquilo que você pesquisou, né? Seja nos textos que já estão sugeridos na bibliografia, eu vou tentar estender mais ainda essa bibliografia, mas também aquilo, né? Lembra, o IDDT, a pesquisa é cultural também, então a gente pode trazer textos da literatura, a gente pode trazer músicas, a gente pode trazer artes plásticas, o que for, né? E tentar colaborar, contribuir, né, na pesquisa a partir dessas diversas fontes. Mas é muito importante que todo mundo participe, pelo menos uma vez aqui no IDDT, vai ser engrandecedor para você, né? E eu tenho certeza que vai ser um aprendizado também, tá? Então, para o próximo semestre, a gente vai fazer um cronograma de datas quinzenal,
de modo que todo mundo consiga participar, né, apresentando um tema no seu dia. Acho que mais de uma pessoa dá para apresentar. Os encontros vão ser presenciais, talvez facilite um pouco nesse sentido. Beleza? No mais, é desejar para todos vocês boas férias, boas festas, né? Um bom Natal, um bom Ano Novo. Fiquem todos bem aí. E não esqueçam, a gente continua no grupo do WhatsApp. Semestre que vem nós retomaremos. Mesmo quem está defendendo a dissertação, que está saindo da Católica, não precisa sair do IDDT. Continue vinculado, tá bem? Está lá no CNPq o seu nome como pesquisador e o IDDT continua. O que vocês também podem fazer é convidar outras pessoas do relacionamento de vocês, que não precisa ser também só da Católica, viu, gente? Pode ser também pessoas que estejam interessadas no assunto, que vocês conhecem, tragam para o IDDT, que eu acho que vai ser muito proveitoso, vai ser muito bom. Beleza? Então é isso. Boas férias, boas festas. Até o semestre que vem. A gente se vê e se encontra pessoalmente. Continuaremos falando pelo grupo do WhatsApp, se necessário. Beleza? Sim. Boas Bom festas, Natal professor. e bom Ano Novo para todo mundo. Valeu, Boas gente. festas. Valeu, Boas gente. festas. Abraço a todos. Abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau.